A pulseira de compromisso brilha no pulso de Fernanda enquanto ela observa o mar de búzios pela varanda da suíte. 3 meses até o casamento. Deveria estar radiante. Em vez disso, segura um teste de gravidez com 2 linhas rosa vibrantes, o coração batendo tão forte que parece querer sair do peito. Rodrigo vai ficar feliz. Tem que ficar. Ela desce as escadas de pedra portuguesa do resort, seguindo as placas para o spa. Ele marcou uma massagem relaxante. Disse que precisava aliviar a tensão do trabalho. Fernanda decide surpreendê-lo, compartilhar a notícia em um momento perfeito. A porta da sala de massagem está entreaberta. O que ela vê através da fresta congela seu sangue. Rodrigo está na maca, completamente nu, entrelaçado com uma massagista de uniforme branco meio aberto. Os gemidos são inconfundíveis. Fernanda empurra a porta sem pensar. A mulher grita, tropeçando para longe de Rodrigo, derrubando uma garrafa de óleo que explode no chão de madeira. O cheiro de lavanda invade tudo. Rodrigo vira a cabeça, olhos arregalados por um segundo. Depois suspira, como se ela fosse uma criança interrompendo adultos. Amor, você não ia ficar na praia até mais tarde? As palavras saem da boca de Fernanda antes que o cérebro processe. O que é isso? O que você está fazendo? Fernanda, meu bem. Rodrigo se senta com calma irritante, pegando a toalha sem pressa. Não precisa fazer drama. Drama? Ela sente o mundo girando. A massagista se veste às pressas, claramente desejando desaparecer. Eu tô estressado com a fusão da empresa, só isso. Rodrigo levanta, vestindo a bermuda. Você sabe como tem sido puxado. A gente vai casar em 3 meses. A voz de Fernanda sai esganiçada. E eu tô grávida. Silêncio. A massagista congela no meio do movimento. Rodrigo perde o sorriso por uma fração de segundo antes de recompor a máscara. Grávida. Ele se aproxima com cautela estudada. Amor, a gente conversou sobre isso. Você sabe que não é o momento. Você disse que um dia a gente teria filhos. Não, Fernanda. Rodrigo coloca as mãos nos ombros dela. Eu disse que não quero filhos. Lembra? A gente combinou que nosso estilo de vida não combina com criança. Um peso gelado se instala no peito dela. Será que ela ouviu errado? Será que sempre ouviu o que queria ouvir? Sem problema. Vamos resolver isso quando voltar para São Paulo. A voz dele escorre com descendência. Minha assistente agenda tudo. Rápido e indolor. A crueldade casual atravessa o choque de Fernanda. Esse é nosso bebê, Rodrigo. Eu quero esse bebê. Irritação lampeja nos olhos dele antes de sumir. Fernanda, seja razoável. A gente não vai ter filho. E por quê? Para você poder continuar dormindo com quem quiser? Rodrigo ri, leve e confiante. Isso não significa nada. Só precisava relaxar. Significa para mim. Amor. Ele tenta abraçá-la. O perfume importado que ela deu no Natal passado envolve Fernanda como uma mentira. Eu nunca te traí. Nunca. Ela o encara incrédula. O que ele quer dizer com nunca? Ela acabou de ver. Mas por um momento terrível, ela quase acredita. Quer acreditar. Foi um erro em 3 anos. Ele acaricia o cabelo dela. Você sabe quanto eu te amo. Rodrigo segura o rosto de Fernanda com as 2 mãos, ensaiado e intenso. Amor, por isso que eu não ia te contar sobre isso. Você fica tão emotiva com essas coisinhas. Eu juro que isso nunca aconteceu antes. É o estresse, a viagem. Foi só um erro. Os olhos dele buscam os dela. Não joga fora tudo que a gente construiu por causa de um erro bobo. Fernanda vacila. O medo de ficar sozinha aperta a garganta. Ela pensa no apartamento que dividem, no buffet contratado, no bebê crescendo dentro dela. Eu não sei. Vamos conversar hoje à noite. Ele beija a testa dela. Me encontra no quarto às 7. A gente janta e resolve tudo com calma. O sorriso dele transborda confiança. Crise administrada. Tá bom, Fernanda se ouve dizendo. Essa é minha menina. Rodrigo aperta a mão dela. Agora vai descansar.
Você tá com uma cara péssima. Ele sai sem olhar para trás. Fernanda não se move. A mente grita para voltar para o quarto, descansar, fingir que dá para consertar. Rodrigo a ama. Vão encontrar um jeito. Tudo vai ficar bem. Mas o corpo tem outros planos. Ela passa pelas piscinas infinitas, pelas quadras de tênis, pelos casais em lua de mel brindando no restaurante à beira-mar. Fragmentos de pânico atravessam a cabeça. Os convites acabaram de sair. O que vou falar para os meus pais? Como vou criar um bebê sozinha? Tá tudo bem. A gente vai ficar bem. A mão aperta a bolsa onde o teste de gravidez está escondido, os nós dos dedos brancos de tanta força. Descendo os degraus de pedra, ela chega à praia particular. As sandálias deixam marcas perfeitas na areia branca. Eu devia voltar para o quarto, ela pensa. Em vez disso, os pés a levam cada vez mais longe, em direção ao pier. No final, uma lancha pequena balança na água. Um homem alto cuida dela, irritação piscando nos olhos quando Fernanda se aproxima. E naquele momento, Fernanda sabe uma coisa com absoluta certeza. Eu preciso sair dessa ilha, ela diz, a voz firme. Agora. O homem mal reage. Ele termina de enrolar uma corda. Depois levanta o olhar, olhos castanhos se estreitando contra o sol. Beleza. Boa sorte com isso, então. Ele volta a atenção para o barco. Fernanda o observa desamarrar a corda com movimentos rápidos e precisos. Quando ele puxa a âncora, ela sobe na lancha, quase caindo na água. O que você pensa que tá fazendo? Ele está ao lado dela num piscar de olhos, carrancudo. Tira a sandália. Desculpa. Fernanda se apressa em tirar as rasteirinhas. Obrigada. Agora sai da minha lancha. Fernanda pisca, o sorriso vacilante. Ah, mas achei que a gente ia sair agora. A gente? Ele ergue uma sobrancelha. Não existe a gente. Eu não te conheço. Mas você disse que ia me ajudar a sair da ilha. Ele cruza os braços, músculos definidos aparecendo através da camisa surrada. Quando que eu disse isso? Você disse que queria sair. Eu disse boa sorte. Ele gesticula em direção ao pier. Mas você tá indo embora de qualquer jeito, né? Fernanda aponta para os preparativos. Ele só a encara. Ótimo. Ela junta as mãos. Então eu vou com você. É uma lancha de uma pessoa só. Ele solta rispidamente. A frustração de Fernanda explode. Depois de hoje, do teste de gravidez, da traição de Rodrigo, ela não aguenta mais ser ignorada. Você nem vai perceber que eu tô aqui, ela disse, sentando. Sai! Um grito interrompe. 3 homens de terno escuro correm em direção a eles vindo do resort. Vicente! O homem da frente grita. A gente precisa falar com você. Vicente fica rígido. Os olhos pulam dos homens para a água. Sem dizer uma palavra, ele se joga no volante e enfia a chave na ignição. Você conhece eles? Fernanda pergunta, embora a mandíbula cerrada dele diga tudo. O motor ruge. Os homens começam a correr. Espera, Fernanda diz. Eles parecem bem determinados a falar com você mesmo. Vicente empurra o acelerador para frente. A lancha dispara justo quando os homens alcançam o pier. Isso não acabou! O da frente grita. A gente sabe o que você fez. Os olhos de Fernanda se arregalam. Eles eram policiais? Você tá em algum tipo de encrenca? Os nós dos dedos de Vicente ficam brancos no volante. A lancha ganha velocidade. Sério? Fernanda insiste. Quem são aqueles homens? O que eles querem com você? O pier desaparece atrás deles. Mais pessoas se juntam na praia. Segurança? Fernanda engole uma mistura de alívio e pavor. Isso é incrivelmente rude, ela murmura, e meio preocupante se eu for sincera. Vicente não responde, olhos fixos no retrovisor até a ilha não passar de uma linha distante. Nuvens escuras se acumulam à frente, luz roxa manchando o horizonte. Fernanda não tinha notado até agora. Ela está grávida, sozinha, numa lancha com um estranho indo direto para uma tempestade.
Você não é muito de conversar, né, moço? Ela pergunta, tentando preencher o silêncio. Vicente olha de lado. Você não cala a boca nunca? Ela fecha a boca imediatamente. Magoada. Fernanda está acostumada a ser querida, simpática. Todo mundo gosta da Fernanda. Todo mundo menos Rodrigo. E agora esse estranho. Memórias invadem. Rodrigo na cama com a massagista. A indiferença dele. O bebê. A gente tá indo pra onde? Ela pergunta, a voz alta demais. Pra fora da ilha, Vicente responde. Como você pediu. Ela olha pro oceano sem fim. Tem um mundo inteiro fora dessa ilha. Não me diga, ele murmura, ajustando o curso. O pânico cresce. Sem plano, sem bagagem, sem confronto, sem fechamento. O pé de Fernanda bate no chão antes que ela consiga se controlar. Eu exijo saber para onde a gente tá indo. Vicente se vira, divertido. Ah, acho que você não entendeu bem, querida. Essa é minha lancha. Você não pode exigir nada. Ela abre a boca para responder. Então um trovão explode acima deles. A tempestade avança rápido. Chuva chicoteia. Vento joga o cabelo dela na cara. As ondas sobem depressa. O que foi isso? Fernanda pergunta, já sabendo. Vicente não diz nada. Mandíbula tensa, olhos na tempestade. Outro estrondo. A lancha atravessa ondas que batem os dentes de Fernanda uns nos outros. Talvez a gente devesse voltar, ela diz, a voz tremendo. Vai ficar tudo bem, Vicente murmura, embora o aperto aumente. O céu se abre. Em segundos ela está encharcada, tremendo no vestido de verão colado ao corpo. A lancha sobe uma onda e despenca. O estômago de Fernanda vira. Acho que vou vomitar, ela ofega, tropeçando em direção à lateral. Não se atreva a cair na água. Vicente grita, mal audível por causa do vento. Fernanda vomita, depois escorrega, os dedos deslizando no corrimão molhado. Por um batimento cardíaco, ela está caindo. Uma mão agarra o pulso dela, puxando-a de volta. O rosto de Vicente aparece sobre ela, encharcado pela chuva e furioso. Eu mandei você tomar cuidado, ele grita. Desculpa. Ela grita de volta, sem saber por quê. Ele a arrasta em direção ao volante, uma mão nunca soltando o braço dela. A gente precisa voltar, ele diz. A tempestade tá forte demais. Fernanda acena, mais que pronta para recuar. Rodrigo ou não. Vicente gira o volante. A lancha geme enquanto luta contra as ondas. Ela agarra o braço dele, cravando as unhas. Eles começam a virar. Por um breve momento esperançoso, parece que vão conseguir. A lancha vira devagar, forçando contra a correnteza. O rosto de Vicente mostra o primeiro lampejo de alívio. Então Fernanda vê a parede de água, massiva, correndo em direção a eles. Vicente! Ela grita, apontando. Os olhos dele se arregalam. Ele agarra a cintura dela, puxando forte. Segura em mim! Ele rosna no ouvido dela. Não solta. Fernanda envolve os braços no corpo sólido dele, justo quando a onda bate. A lancha sobe. Os pés de Fernanda deixam o convés enquanto a gravidade perde o controle. Por um momento suspenso, eles ficam pendurados ali. E então, a lancha vira, jogando-os no mar enfurecido. O impacto rouba o ar dos pulmões de Fernanda. A água gelada enche o nariz enquanto os braços se debatem, perdendo o contato com Vicente. Algo sólido bate nas suas costas. O último pensamento coerente de Fernanda é sobre a vida minúscula dentro dela. Desculpa, ela pensa. Então a escuridão fecha. A luz do sol queima as pálpebras de Fernanda. Algo áspero arranha a bochecha dela. Areia. Abrindo os olhos, Fernanda pisca com o brilho. Um paraíso se estende à frente. Areia branca intocada. Água turquesa cristalina. Coqueiros balançando numa brisa suave. Oi? A voz sai rouca. Fernanda luta para sentar, cada músculo protestando. Tem alguém aí? A única resposta é o som rítmico do oceano,
e cantos distantes de pássaros. O pânico começa a subir no peito quando ela avista uma figura deitada de bruços na areia, uns 6 metros à frente. Vicente. Ignorando as reclamações do corpo, Fernanda rasteja até ele. Cabelo escuro grudado na cabeça, roupas rasgadas e cobertas de areia. As mãos dela pairam incertas sobre as costas dele. Vicente, você me escuta? Nenhuma resposta. Socorro! A voz dela sobe com cada palavra. Alguém! A gente precisa de ajuda aqui. Os olhos de Vicente se abrem de repente, apertados contra o sol. Para de gritar! Ele geme. Fernanda se senta sobre os calcanhares. Graças a Deus você tá vivo. Mas se você continuar gritando, acho que eu morro. Ele faz uma careta, se forçando a sentar. A gente precisa buscar ajuda, Fernanda diz, olhando ao redor da praia deserta, procurando sinais de vida. Vicente lança um olhar que sugere que ela pode ser meio burra. Ajuda? De quem? Isso aqui é uma ilha deserta. A mente de Fernanda dá branco com o termo deserta. Ela não gosta dessa palavra, nem do que ela implica. Como você sabe disso? Ela desafia, cruzando os braços. Vicente gesticula ao redor deles com uma varredura do braço. Porque eu tenho olhos. E eu acordei mais cedo. Ele a corta. A lancha naufragou uns 800 metros praia abaixo. Sem rádio, sem motor funcionando. Eu resgatei o que deu. Um sinalizador, algumas garrafas de água, um kit de primeiros socorros. Ele acena em direção a uma pilha pequena de suprimentos por perto. Não que importe. Não tem nada além de oceano por pelo menos 80 quilômetros em qualquer direção. Fernanda o encara, processando a informação. Você acordou mais cedo e aí simplesmente decidiu tirar um cochilo aqui? Bom, me desculpa, mas alguém andou ocupado nadando por 2 até a praia durante uma tempestade. Ah, a implicação afunda. Você salvou minha vida. Ele dá de ombros, desviando o olhar. O gesto é tão desdenhoso do que deve ter sido um esforço tremendo que Fernanda sente uma súbita e inesperada onda de calor em direção a esse estranho mal-humorado. Bom, obrigada. Ela diz com sinceridade. Ela se levanta, estendendo a mão para ajudá-lo a levantar. Acho que a gente começou com o pé esquerdo, você e eu. Eu sou Fernanda Oliveira. Vicente encara como se ela estivesse oferecendo um peixe morto. A gente precisa procurar ajuda. Fernanda encoraja. Pode ter gente do outro lado da ilha. Ou um abrigo. Você é surda? Vicente interrompe. Eu acabei de te falar que isso aqui é uma ilha deserta. Mas tem que ter alguém que possa ajudar. O pânico invade a voz dela. Como a gente vai voltar para casa se não conseguir pedir ajuda? Vicente só pisca para ela. Como a gente vai voltar para casa, Vicente? Ela repete, dando um passo em direção a ele. Fica feliz de estar viva. Viva? A mão de Fernanda vai instintivamente pro estômago ainda chapado. Ela está viva. Mas e o bebê? Eu vou achar ajuda, ela anuncia, endireitando os ombros. Vicente belisca a ponte do nariz com cansaço. Não tem ajuda, ele solta. Eu tô te falando. E eu tô te falando que a gente não pode perder a esperança. Fernanda interrompe. Quem sabe, logo ali depois dessa mata pode ter um resort lindo. Não tem, Vicente solta. A finalidade no tom dele é enlouquecedora. Você sempre é tão derrotista? Fernanda pergunta. Eu sou realista. Tá bom. Fernanda solta o braço dele. Fica aqui. Eu vou procurar ajuda. E quando eu achar e conseguir tomar banho e me trocar bem antes de você, alguém aqui vai se sentir muito idiota. Um fantasma de sorriso toca os lábios de Vicente. Ah, alguém vai se sentir idiota com certeza, mas não vou ser eu. Fernanda sente o calor subindo pro rosto. Sabe, você podia tentar ser um pouquinho mais gentil. Iludir você não é ser gentil, querida. Vicente rebate. É só perder tempo. Algo se rompe dentro de Fernanda. Talvez seja o estresse do naufrágio. Ou o choque persistente da traição de Rodrigo.
ou o medo pela criança que ela carrega. Mas de repente ela está gritando: gentileza nunca é perda de tempo. E além do mais, a gente está preso numa ilha. A gente tem todo o tempo do mundo, seu babaca. As palavras ecoam pela praia vazia. A expressão de Vicente permanece inalterada. Isso faz Fernanda querer sacudi-lo. Ela não faz isso. Em vez disso, vira nos calcanhares e marcha para longe dele em direção à linha de árvores que marca a beira da praia. Não entra na mata sozinha. Ela ouve Vicente chamando de trás. Você vai se perder. Fica olhando. Ela grita de volta, sem diminuir o passo. Fernanda mergulha na folhagem densa, determinada a provar que ele está errado, e tentando desesperadamente fugir do medo crescente de que ele pode estar certo. A fúria impulsiona Fernanda pela mata. Homem estúpido e arrogante, ela murmura, pisando firme por uma trilha que mal existe. Seria tão difícil ser um pouquinho otimista? Galhos chicoteiam os braços dela enquanto ela avança cada vez mais para o interior da ilha. Nunca conheceu alguém tão irritante. É como se ele fosse alérgico à decência humana básica. Foi criado num celeiro? Meia hora depois, o passo dela diminui. A realidade se impõe. Ela não faz a mínima ideia de onde está indo. A mata fica mais densa, cheia de plantas desconhecidas e sons sinistros. Tem animais selvagens aqui? O pensamento a para no lugar. Vestida num vestido de verão, descalça, ela de repente se sente muito pequena. Oi? Ela chama. O silêncio responde. Pássaros cantando, folhas farfalhando. Talvez sair correndo não tenha sido a melhor ideia. Então, o som de água correndo chega até ela. Com sede, ela empurra as videiras e ofega. Uma lagoa cristalina se estende à frente, alimentada por uma cachoeira caindo de rochas acima. A luz do sol filtra através do dossel, cintilando na superfície. Meu Deus, ela sussurra. Ela corre para frente, pegando água nas mãos. É fresca, doce, milagrosa. Ela joga água no rosto, lavando o sal e a areia. Obrigada. Ela suspira. Pelo menos algo está dando certo hoje. Ela espera que a água seja segura. Tem que ser. Problemas maiores se aproximam, tipo voltar antes de escurecer. Com nova determinação, Fernanda parte, refazendo o que ela acha que é o caminho. Mas o tempo passa. O sol afunda. Os pontos de referência se confundem. Eu tô perdida, ela admite, o coração disparando. O pânico toma conta. Grávida, naufragada, sozinha. Então um movimento atrás dela. Ela congela. Oi? A voz dela é mal um sussurro. Folhas farfalham. Fernanda recua, procurando qualquer coisa. Abrigo. Uma arma. A folhagem se abre. Um lobo massivo entra no campo de visão. Existe lobo-guará desse tamanho? Ele é enorme. Pelagem ruiva e preta brilhando na luz que desaparece. Olhos dourados fixos nos dela. Alerta, inteligente, quase humano. Lobo bonzinho. Ela sussurra recuando. Lobo legal, não me come. Mas o lobo simplesmente se senta, observando. Sem rosnar, sem dentes, só uma calma perturbadora. Você não vai me atacar? Ela pergunta. Ele inclina a cabeça. Algo no olhar dele lembra bizarramente Vicente. Ela solta uma risada trêmula. Eu devo estar ficando louca. Agora tô falando com um lobo. O lobo não se move. Sabe, ela diz, aliviada só de falar em voz alta. Esse foi o pior dia da minha vida. Primeiro eu descubro que tô grávida. Aí pego meu noivo traindo. Ele nem ficou animado com o bebê. As orelhas do lobo se movem. Aí eu fugi. Entrei num barco com um babaca completo e metido à besta. Ela faz uma pausa. Ele salvou minha vida. Mas ainda é um babaca. Ela desliza pro chão, confortada pela presença do lobo. E agora tô perdida numa mata, falando com um lobo sem a menor ideia de como voltar. A voz dela racha. O lobo se levanta e se aproxima devagar, cutucando a mão dela com o focinho antes de recuar, olhando em direção às árvores. Você quer que eu te siga?
Ele anda alguns passos, depois olha para trás. Isso é estranho, devo estar louca mesmo, Fernanda murmura, levantando. De qualquer jeito, o lobo lidera, parando de vez em quando para checar se ela está atrás dele. Num ponto, ele arranha com a pata um galho baixo pesado com frutas amarelas. Essas são comestíveis? O lobo bufou baixinho. Se eu morrer comendo uma fruta misteriosa que um lobo me mostrou, esse seria um final apropriado, ela diz, pegando uma mesmo assim. É doce e azeda, instantaneamente refrescante. Obrigada, ela diz. O lobo só observa, olhos estranhamente conhecedores. Quando a noite cai, luz de fogo brilha à frente. O acampamento dela. Madeira à deriva empilhada, suprimentos arrumados. Nenhum sinal de Vicente, mas ele esteve aqui. Você conseguiu, ela sussurra. Você me trouxe de volta. O lobo se senta na beira da mata, silencioso. Obrigada, ela diz de novo com sinceridade. Eu não sei por que você me ajudou, mas obrigada. Ele pisca uma vez. Depois desliza para dentro da escuridão sem som algum. Fernanda acorda com o cheiro de fumaça e algo cozinhando. Vicente está agachado perto do fogo, virando o que parece ser peixe num espeto improvisado. Você voltou, ela disse espreguiçando. É a minha fogueira, ele responde. Fernanda tenta um sorriso. Você não está curioso sobre como eu achei o caminho de volta para a praia ontem? Um lobo, ela continua. Um lobo me guiou. Ela espera, se não um grito completo, pelo menos um pequeno arquear da sobrancelha. Mas Vicente só lança um olhar de lado e não diz nada. Como se um lobo selvagem guiando ela pela mata fosse só uma ocorrência cotidiana. Tinha mesmo um lobo aqui na ilha, Fernanda insiste. E ele não me atacou. Vicente suspira. Ou talvez você estivesse tão desidratada que acabou alucinando o lobo. Não foi alucinação, Fernanda solta. Eu encontrei uma lagoa e bebi água. Fica uns 30 minutos naquela direção. Ela aponta em direção à mata. Vicente não levanta o olhar do peixe. E você viu alguém no caminho? Ele pergunta. Não. Fernanda admite baixinho. Acho que não tem mais ninguém por aqui. Não me diga. O homem soa tão convencido que faz Fernanda querer bater o pé de novo. Bom, a gente não pode ter certeza, ela argumenta. Não até explorar a ilha inteira. Já fui lá. Já fiz isso, querida. Então, 3 dias passam no mesmo padrão. Os dois trabalhando lado a lado e sempre terminando discutindo. Vamos construir nosso abrigo aqui, mais perto das árvores para ter sombra, Fernanda diz, apontando para um lugar perto da beira da mata. E mais longe da praia onde a gente poderia ver barcos de resgate, Vicente rebate. Você tem que discutir literalmente tudo que eu falo? Só quando você tá errada, Vicente diz. Então, sim. O abrigo vai se formando devagar. Uma estrutura tosca em formato de A, com teto de palha de coqueiro. Mal cabe 2 pessoas, tornando inevitável a proximidade desconfortável durante a noite, apesar da animosidade mútua. Toda noite, eles recuam para os lados opostos do espaço pequeno, de costas um para o outro. E toda madrugada, Fernanda percebe Vicente desaparecendo na mata, voltando horas depois sem explicação. Uma vez ela acordou e percebeu que ele havia sumido, de novo, mas dessa vez seguiu as pegadas dele pela praia, até elas terminarem misteriosamente na beira da mata. E do lado do caminho, ela encontra roupas. As roupas de Vicente. Como se ele simplesmente as tivesse deixado ali. Ela não se atreve a perguntar o que ele anda aprontando. No 7º dia, o abrigo deles está quase completo. O teto precisa ser reforçado antes da próxima chuva, e eles precisam de mais água fresca. Eu te mostro onde fica a lagoa, Fernanda oferece. Vicente considera por um momento, depois acena. Eles partem com recipientes improvisados para a água. Cascas de coco e um recipiente de plástico rachado resgatado do naufrágio. A manhã já está sufocante, umidade grudando na pele. Então, Fernanda começa.
Você nunca me contou o que estava fazendo no resort. Por que eu te contaria? Vicente suspira. Eu te perguntei o que você estava fazendo no resort? Ah, Fernanda se anima. Bom, eu estava de férias com meu... Era uma pergunta retórica. Vicente interrompe. Fernanda faz bico. Bom, essa não é retórica. Ela rebate. Por que aqueles caras estavam te perseguindo no pier naquele dia? A mandíbula de Vicente se aperta, mas ele permanece em silêncio. Você estava se escondendo de alguém? Fernanda insiste. Fugindo da lei? Larga disso. Vicente solta. A gente tá preso aqui junto. Acho que eu mereço saber. Não merece, não. Vicente solta. Você se enfiou na minha lancha à força. Tudo o que aconteceu com você desde então é culpa sua, não minha. Fernanda dispara à frente, cerrando os punhos em fúria. Como se ela tivesse planejado naufragar numa ilha com o homem mais antissocial do mundo. Ele não está errado, no entanto. Ela tinha fugido do resort sem bagagem e sem plano porque tinha sentido que se não fizesse naquele exato momento, não teria coragem para fazer depois. Ela está tão presa nos pensamentos que não percebe a mudança no terreno até ser tarde demais. Um passo, chão firme. O próximo, o pé afunda em algo macio. Vicente! Ela chama, surpresa. Sem resposta. Ele deve ter ficado para trás. Outro passo, e ela afunda mais, o chão agora engolindo até a panturrilha. Meu Deus, ela percebe. Areia movediça. Ela acabou de pisar em areia movediça. Vicente! A voz dela sobe com medo. Vem rápido, me ajuda. Ela tenta puxar as pernas para fora, mas só afunda mais na lama. Agora está nos joelhos. Não se mexe. A voz de Vicente vem de trás dela, tensa. Sério, Fernanda? Para de se debater. Eu tô afundando. Ela protesta. A areia movediça chega na cintura, gelada e sufocante. Eu tô vendo isso. Vicente aparece na beira do buraco. Mas você precisa ficar quieta. Fernanda balança a cabeça, incapaz de processar as palavras na confusão do pânico. Me tira daqui. Ela grita. Lágrimas brotam nos olhos enquanto ela sente a areia puxando inexoravelmente para baixo. Eu vou tirar. Vicente solta. Mas você precisa parar de se debater. Eu não consigo! O terror rouba a respiração dela, conforme a areia movediça alcança a parte de baixo das costelas. Olha para mim. A voz de Vicente corta o pânico. Fernanda, olha para mim. Ela se força a encontrar os olhos dele. A irritação usual se foi, substituída por algo intenso e determinado. Eu vou te tirar daí, mas você precisa confiar em mim. Consegue fazer isso? Fernanda hesita por um segundo, depois acena. Bom, agora se inclina devagar para trás. O quê? Fernanda exclama. O cara é maluco. Tenta boiar de costas, Vicente insiste. Eu vou afundar. Fernanda choraminga. Não, você vai boiar se distribuir o peso. A areia é mais densa que água. Faz isso, Fernanda. Algo na voz dele, uma certeza, uma força, a compele a obedecer. Devagar, ela se inclina para trás até estar meio flutuando na superfície da areia movediça. O afundamento desacelera. Bom, Vicente diz, se esticando de barriga no chão na beira do buraco. Ele estende um galho longo em direção a ela. Agora pega isso e segura firme. Vicente começa a puxar. Tão devagar que é quase imperceptível. A areia movediça relutantemente libera o aperto, centímetro por centímetro agonizante. Quando Fernanda está perto o suficiente, ele alcança os braços dela, as mãos poderosas fechando ao redor dos pulsos. Com um puxão poderoso, ele a puxa para fora. O impulso envia os dois caindo para trás. Eles aterrissam num emaranhado de membros. Fernanda meio por cima dele, os dois ofegando de esforço e medo. Sobrecarregada, Fernanda envolve os braços ao redor dele, enterrando o rosto contra o peito. Eu tava com tanto medo. Eu pensei. Um soluço prende na garganta. Se você não tivesse aqui... Vicente fica rígido com o abraço,
Mas depois de um momento, a mão dele sobe para dar tapinhas nas costas dela desajeitadamente. Desculpa, Fernanda diz, limpando as lágrimas das bochechas. Eu só... Obrigada. Ela se segura um momento a mais, saboreando a presença sólida e real de outro ser humano depois de tantos dias de isolamento emocional. O incidente da areia movediça muda algo entre eles. Não dramaticamente. Vicente ainda franze a testa mais do que sorri quando Fernanda enche os silêncios com conversa alegre. Mas a borda de hostilidade perde o fio. O teto tá vazando. Fernanda aponta depois de uma chuva repentina deixar os dois úmidos. Eu sei. Vicente suspira. Eu li em algum lugar. Fernanda começa. Que se você sobrepor as folhas de coqueiro num padrão que começa de baixo... Você lia sobre sobrevivência em ilha deserta no tempo livre? Vicente interrompe. National Geographic. Ela admite com meio sorriso. Eu tinha a assinatura. Para surpresa dela, Vicente não descarta a sugestão. Me mostra, ele diz. Trabalhando lado a lado, eles reconstroem o teto. E quando a próxima chuva vem 2 dias depois, eles ficam secos. Nada mal, ratinha de biblioteca, Vicente concede, e Fernanda sente um orgulho absurdo. A 3ª semana traz uma expedição de pesca bem-sucedida. Fernanda observa fascinada enquanto Vicente cria uma lança de um galho reto afiado contra uma pedra. Como você aprendeu a fazer tudo isso? Ela pergunta, seguindo-o para as águas rasas. Escoteiros, ele diz com cara séria. Ela imita a postura dele, lança suspensa sobre a água. Tipo assim? Mais baixo. E fica quieta. Peixe sente movimento. As primeiras tentativas dela são comicamente ruins. Ela tropeça, espirra água e consegue assustar todos os peixes num raio de 6 metros. Vicente observa com o que parece suspeitamente diversão. Ele reposiciona as mãos dela na lança, mostra como compensar a refração da água. E quando ela finalmente fisga um peixe de tamanho modesto, o nada mal parece um elogio grandioso. Progresso. A gente precisa de um plano de fogueira de sinalização, Vicente diz uma manhã, estudando a praia. Algo pronto para acender se barcos passarem. O coração de Fernanda dá um salto na menção de resgate. Você acha que alguém pode vir procurar? Não sei, ele admite. Para ser sincero, eu acho preocupante que ninguém tenha vindo procurar a gente ainda. Fernanda franze a testa com isso. O que você quer dizer? Vicente lhe lança um olhar cauteloso. Tem gente procurando por mim. Você percebeu, né? Ele admite. Mas eles sabem muito bem que eu não quero ser encontrado. Talvez eles tenham desistido. E você? Ele continua. Você mencionou ter brigado com seu noivo antes de sair do resort. Fernanda franze a testa. Ela não se lembra de mencionar isso para ele. Mas, de novo, ela fala muito. Pode ter deixado escapar. E, mais urgentemente, ela de repente percebe o que Vicente está sugerindo de verdade. Você acha que o Rodrigo vai presumir que eu terminei com ele e não vai pensar em me dar como desaparecida? Ela percebe, a garganta apertada. Pode demorar um tempo para ele fazer isso, sim, Vicente admite. E até lá, será que ele vai perceber quando ou como você desapareceu? Pode demorar um tempo para uma equipe de busca ser mandada, se é que vai ser mandada. Nossa melhor chance é contar com barcos aleatórios passando e sinalizando para eles. Eles constroem uma pilha no ponto mais alto da praia, juntando materiais que vão criar fumaça preta espessa. Folhas verdes, borracha do naufrágio da lancha. Vicente mostra como começar um fogo com as ferramentas limitadas que eles têm. Continua praticando, ele diz. Se você vir um barco enquanto eu não estiver aqui, não espera por mim. A implicação de que ele pode sumir quando o resgate chegar perturba Fernanda mais do que ela esperava. Ela pensa em como ele sempre desaparece por horas bem cedo de manhã e se preocupa. Para onde você costuma ir? Ela pergunta naquela noite. Ele não responde. Mas às vezes, quando Vicente desaparece ao amanhecer, Fernanda não consegue se livrar da sensação de estar sendo observada. Uma vez, enquanto lavava roupa na lagoa, ela viu um lampejo de cor preta entre as árvores.
uma forma estranhamente similar ao lobo que a guiou de volta para a praia naquela primeira semana. Oi, ela chama. Você tá aí? Nada além de canto de pássaros responde. Um mês no isolamento deles, Fernanda percebe algo que a enche tanto de alívio quanto de ansiedade renovada. Ela não menstruou. O bebê está resistindo apesar das circunstâncias duras. Ela coloca a mão no estômago ainda chapado, enquanto Vicente está fora numa das desaparições matinais. A gente vai ficar bem, ela sussurra. De algum jeito. Enquanto ela caminha de volta para o acampamento, aquela sensação familiar de formigamento retorna. Ela se vira, capturando um vislumbre de algo grande e escuro recuando para o mato. Eu sei que você tá aí, ela chama. A mata permanece quieta, mas Fernanda tem certeza agora. O lobo é real. Não uma alucinação nascida de estresse e medo, como ela tinha começado a se perguntar. E isso levanta mais perguntas do que respostas. Lobos-guarás não vivem em ilhas do litoral. Certamente não sozinhos. Como ele chegou aqui? E por que parece estar seguindo ela? Mais urgente que o lobo, no entanto, é como o corpo dela luta com a gravidez e as condições duras deles. O enjoo matinal bate forte. Até que um dia, Vicente volta de uma das excursões e silenciosamente coloca uma raiz nodosa ao lado dela. O que é isso? Ela pergunta. Gengibre. Mastiga. Ajuda com a náusea. Fernanda o encara, as implicações surgindo. Como você sabia? Ela pergunta baixinho. Só pega o gengibre, Vicente diz. Os dias se misturam numa rotina. Eles acordam ao amanhecer. Vicente frequentemente já sumiu. Uma tarde, enquanto arruma os suprimentos escassos deles, Fernanda junta coragem para perguntar. Você viu o lobo por aí? As mãos de Vicente congelam momentaneamente, o que Fernanda interpreta como possivelmente. Ele é grande e preto com olhos dourados. Ela insiste. Eu não alucinei. Ele ainda tá por aí, Vicente. Ele se vira para encarar ela, expressão cuidadosamente neutra. Não tem lobos-guarás no litoral, ele diz, fazendo Fernanda estreitar os olhos. Ele está escondendo algo. Mas por que ele mentiria sobre não ver o lobo civil? Ele está tentando tranquilizá-la? Quanto mais tempo eles passam juntos, trabalhando, sobrevivendo, lentamente aprendendo a confiar um no outro, mais Fernanda se pergunta sobre o passado dele. Porque é óbvio que pesa sobre ele. O jeito que a expressão dele escurece às vezes quando ele olha para o horizonte. Como ele fica tenso com sons inesperados vindos da mata. Uma semana depois, enquanto eles estavam sentados perto do fogo jantando, Fernanda junta coragem. Você fez algo fora da lei? A cabeça de Vicente se levanta de repente, os olhos encontrando os dela através das chamas. Por que você pergunta? Aqueles homens no resort. Eles não estavam só procurando por você. Ela mantém a voz gentil. Você tem fugido deles, né? Ele a estuda por um longo momento, antes de finalmente dar um aceno relutante. Você vai me perguntar o que eu fiz? Vicente diz finalmente, a voz áspera. Fernanda considera isso. Um mês atrás, ela poderia ter exigido respostas, insistido em saber exatamente que tipo de pessoa estava encalhada com ela. Mas agora ela conhece Vicente de jeitos que vão além de palavras ou explicações. Você quer me contar o que fez? Ela pergunta baixinho. Não. Vicente admite quietamente. E então Fernanda retoma a comida com um dar de ombros. Só isso? Vicente pergunta depois de um tempo. Você não tá preocupada com o que eu posso ter feito? Fernanda levanta o olhar. Não, ela diz simplesmente, com sinceridade completa. Vicente escaneia o rosto dela, sobrancelhas franzidas. Então os ombros relaxam levemente. Algo mudou. A ilha permanece inalterada. Isolada, perigosa, uma prisão de coqueiros e oceano sem fim. Mas não parece mais tão sem esperança. Não quando se tem uma boa companhia. O crepúsculo se instala sobre a ilha, pintando o céu em tons cada vez mais profundos de laranja e roxo,
enquanto Fernanda junta lenha na beira da mata. Vicente tinha desaparecido horas atrás numa das excursões misteriosas, deixando ela para cuidar dos preparativos da noite sozinha. Só uma vez. Seria legal se ele me contasse para onde ele vai. Ela murmura, se abaixando para pegar outro graveto. Um farfalhar suave e seco a congela no meio do movimento. Tem uma jararaca deslizando pelas folhas caídas. As escamas em padrão de diamante pegam a luz que desaparece, amarelo-marrom contra o chão da floresta. A respiração de Fernanda prende na garganta. Ela não é especialista, mas tudo nela grita venenoso. Cuidadosamente, ela se endireita. Calma, ela sussurra. Só fica calma. A língua da cobra pisca para fora, provando o ar. Fernanda dá um passo lento para trás, depois outro. O galho debaixo do pé dela estala com um craque que parece ensurdecedor no silêncio tenso. A cobra se enrola instantaneamente, o corpo formando laços musculares apertados. Fernanda congela de novo, coração martelando contra as costelas. Se ela atacar, um borrão preto explode do mato, disparando em direção a ela com velocidade surpreendente. Fernanda tropeça para trás, deixando cair a lenha juntada em choque. O lobo gigantesco, o lobo dela, salta entre ela e a cobra. Um rosnado retumba lá das profundezas do peito. A cobra ataca com velocidade de raio, as presas afundando fundo na pata dianteira do lobo. Um ganido agudo corta o ar da noite. O lobo sacode a perna violentamente, arremessando a cobra contra um tronco de árvore próximo com força suficiente para deixá-la inerte por um momento. Sem hesitação, ele salta, finalizando o réptil com uma única mordida no pescoço. Meu Deus! Fernanda suspira, dando um passo em direção ao lobo. Você me salvou de novo. O lobo se vira para ela, olhos dourados nublados de dor. Você tá machucado. Fernanda se aproxima devagar. O medo do predador descomunal há muito substituído por algo parecido com confiança. A gente precisa te levar de volta pro abrigo. O lobo olha para ela, depois de volta em direção à mata, como se contemplasse recuar. Por favor, Fernanda diz, a voz quebrando levemente. Me deixa te ajudar. Depois de um longo momento, o lobo luta para ficar de pé, balançando levemente. Isso aí. Lobo bonzinho. Fernanda estende a mão tentativa, tocando a pelagem grossa no pescoço. A gente precisa limpar esse ferimento. Guiar um lobo ferido pela mata se prova desafiador. A criatura está claramente com dor, os passos ficando cada vez mais instáveis. Quando eles chegam no abrigo, o crepúsculo deu lugar à escuridão verdadeira, e a respiração do lobo ficou trabalhosa. Deita, Fernanda instrui, acendendo o fogo às pressas. Eu preciso ver como tá isso. Para surpresa dela, o lobo obedece, desabando na areia com um choramingo que puxa o coração dela. Ela traz água e pano, limpando gentilmente os ferimentos de perfuração na pata dianteira. O membro já está inchando, quente ao toque. Eu não sei que tipo de cobra era aquela, mas definitivamente era venenosa, ela diz, tentando manter a voz calma apesar da preocupação. Ela continua limpando o ferimento, murmurando palavras de conforto. A cabeça massiva do lobo eventualmente vem descansar no colo dela, o corpo tremendo levemente. Você vai ficar bem, ela promete, acariciando a pelagem sedosa e preta. Eu não vou te deixar. Os olhos dourados do lobo se fixam nos dela. Por um momento, ela sente como se estivesse olhando para alguém familiar. Então, o lobo convulsiona. Um tremor violento percorre a estrutura poderosa. O que está acontecendo? Fernanda ofega. Lágrimas caem sem que ela perceba, instintivamente puxando-o para perto dela. Pelagem recua para dentro da pele. Membros se alongam. A estrutura esquelética inteira mudando com estalos audíveis que reviram o estômago dela. Ela se arrasta para trás, um grito rasgando a garganta enquanto a transformação impossível se completa. Onde o lobo tinha estado, está agora Vicente nu na areia, o corpo enrolado em dor, respiração irregular. Vicente, ela sussurra,
a mente incapaz de processar o que acabou de testemunhar. Os olhos dele, os mesmos olhos dourados que ela tinha olhado momentos antes, tremulam abertos. Você é o lobo, Fernanda murmura. Ele acena, fazendo careta com o movimento. Não conta pra ninguém, ele consegue dizer. Uma risada histérica borbulha na garganta de Fernanda. Pra quem eu contaria? A gente tá numa ilha deserta. Bom argumento, Vicente murmura, as pálpebras caindo. O choque da transformação dele momentaneamente a distrai do problema mais imediato, mas o inchaço vermelho raivoso do braço a faz voltar à realidade. Vicente, você foi envenenado. O pânico invade a voz dela enquanto ela alcança ele, pressionando a palma na testa. Ele já está queimando de febre. Tá de boa, ele arrasta, olhos fechando. Não se preocupa, vai sarar. O que você quer dizer vai sarar, Vicente? Isso é sério. Ela sacode o ombro dele, medo agarrando o coração. Isso é muito sério. Só precisa dormir, ele murmura. Metabolismo de metamorfo. As palavras dele se dissolvem em murmúrios incoerentes. Fernanda rapidamente o cobre com o cobertor deles, a mente disparando. Nada disso faz sentido, mas o perigo imediato supera a confusão dela. A respiração de Vicente ficou rasa, a pele alternando entre queimando quente e úmida e gelada. Ela banha a testa dele com água fria, força goles de água entre os lábios ressecados e limpa o ferimento repetidamente, embora pareça piorar a cada hora. As perfurações viraram um roxo raivoso com listras vermelhas começando a se estender braço acima. Não se atreve a morrer, ela sussurra ferozmente. Eu não consigo fazer isso sozinha, Vicente. Eu não consigo ter esse bebê sozinha nessa ilha. A única resposta dele é um murmúrio delirante. Laura, ele geme. Eu sinto muito. Laura, eu sinto tanto. O coração de Fernanda se aperta com a dor honesta na voz dele. Seja quem for, Laura. Seja lá o que ela foi. Ela claramente significou tudo para ele. Um dia passa, depois outro. Fernanda mal dorme, constantemente checando o pulso de Vicente, a respiração, o estado do ferimento. Ao pôr do sol do segundo dia, algo estranho começa a acontecer. O roxo raivoso da mordida começa a desbotar nas bordas. O inchaço levemente reduzido. Fernanda pisca, certa de que está alucinando de exaustão. Mas quando ela checa de novo 1 hora depois, a melhora é inegável. A esperança pisca para a vida no peito dela, mas ela não ousa abraçá-la completamente. Ainda não. Não até aqueles olhos dourados abrirem de novo e olharem para ela com reconhecimento em vez de confusão enevoada de febre. Lá fora, as ondas batem contra a costa, o ritmo inalterado apesar das revelações que viraram o mundo dela de cabeça para baixo. Vicente continua dormindo. Sarando ou morrendo, ela não consegue dizer. Os primeiros raios de aurora filtram pelas brechas do abrigo quando Fernanda sente uma mudança na respiração de Vicente contra a palma dela. Ela tinha adormecido com a mão descansando no peito dele, precisando da tranquilização de cada subida e descida. Agora o ritmo muda, acelera. Os olhos dela se abrem de repente para encontrar os dele já observando ela. Castanho-dourados e claros pela primeira vez em dias. A névoa de febre sumiu, substituída por algo quente e admirado. Você tá aqui, ele sussurra, a voz áspera de desuso. Onde mais eu estaria? A própria voz de Fernanda falha, enquanto alívio inunda através dela. Sem pensar, ela estende a mão para afastar cabelo úmido de suor da testa dele, os dedos demorando contra a pele. Como você tá se sentindo? Vicente captura a mão dela antes que ela possa retirá-la. Tô bem, ele sussurra, apertando os dedos dela. Eu nunca estive em perigo. Os olhares se prendem, e Fernanda está de repente agudamente consciente de quão perto eles estão. O corpo dela curvado em direção ao dele debaixo do cobertor compartilhado. Ela passou 3 dias observando ele lutar pela vida, memorizando cada linha do rosto.
E agora aquele rosto está olhando de volta com uma expressão que ela nunca viu antes. Você me salvou de novo, ela murmura. Aquela cobra teria me matado. Vicente tenta sentar, fazendo careta com o esforço. Quanto tempo eu fiquei fora? Ele pergunta baixinho. Quase 3 dias. Fernanda alcança o recipiente de água por perto, trazendo aos lábios dele. Eu pensei que podia te perder. A admissão simples custa mais do que ela esperava. O polegar de Vicente gentilmente limpa uma lágrima que ela não tinha percebido que tinha caído. Eu sou bem mais difícil de matar do que isso, ele a assegura. Eu te falei que ia sarar. Seu ferimento, Fernanda consegue dizer, tentando recuperar a compostura. Tá quase sumido. Isso não é normal. A expressão de Vicente suaviza. A mão dele desliza da bochecha para descansar na nuca, mantendo ela perto, como se com medo de que ela possa se afastar do que vem a seguir. Não, ele concorda quietamente. Não é normal. Não para humanos, pelo menos. A confissão paira no ar entre eles, esperando a reação dela. Fernanda respira fundo, se firmando. O lobo, ela diz. O tempo todo era você. Não é uma pergunta, mas Vicente acena mesmo assim. Os dedos tensionam levemente contra a pele dela. Sim. A mente de Fernanda se enche de imagens. O lobo guiando ela de volta para a praia. A sensação estranha de estar sendo observada quando Vicente sumia. Por que você não me contou? Ela pergunta. O polegar dele traça um círculo pequeno na base do crânio. A gente não pode revelar nossas habilidades para humanos, ele diz, parecendo levemente arrependido. Não é permitido. Quem é a gente? Fernanda pergunta. O que você é exatamente? Um lobisomem? Isso arranca uma risada genuína dele. Um metamorfo, ele corrige. Eu nasci assim. É o que eu sou, não algo que aconteceu comigo. A mão livre de Fernanda se estende hesitante, traçando a cicatriz quase invisível, onde as presas da cobra tinham perfurado a pele. Você disse que nunca esteve em perigo, ela comenta, tentando fazer sentido das coisas. Meu metabolismo é diferente, Vicente explica. Mais rápido, mais forte. A gente sara rápido. Fernanda levanta o olhar, encontrando os olhos dele. E então tem mais. Como você. Algo como cautela pisca no rosto dele. Sim, a gente vive em alcateias, na maior parte. Ele adiciona desviando o olhar. Ou tende a. Os homens no resort, Fernanda percebe de repente. Eram eles? Alguns deles, Vicente confirma. Os outros eram agentes federais. Por que eles estavam te perseguindo? Os olhos dele se encontram e Vicente parece ceder. Eu era o alfa da minha alcateia. Ele começa, a voz baixa e íntima. O líder, se preferir. E como tal, eu também tinha uma vida humana. Eu comandava uma empresa, grande. Até que um dia eu não pude mais. Não pôde mais? Fernanda repete confusa. Não quis, Vicente admite. Então eu saí. Fernanda pisca, processando. E eles querem que você volte? Ela pergunta. Contra a sua vontade? Sim, ele murmura. Por razões financeiras. Fernanda sente que tem muito mais na história. Profundidades de dor e complicação que ele não está pronto para compartilhar. Mas a confiança nessa confissão parcial parece um presente precioso mesmo assim. Você tá seguro aqui. Ela sussurra, as palavras uma promessa que ela não tem direito de fazer. Os olhos de Vicente escaneiam os dela, e seja lá o que ele vê ali parece tranquilizá-lo. O coração de Fernanda pula uma batida quando a mão dele desliza para o cabelo dela e as testas se tocam, respirações se misturando no espaço estreito entre eles. Os lábios estão tão perto que ela quase consegue provar um beijo que ela não tinha percebido até agora o quanto ansiava. Mas então, memórias de Vicente no estado febril, os murmúrios perturbados voltam para ela. E a Laura? Ela não consegue evitar de perguntar. Vicente congela, parecendo atordoado por um segundo, e depois chateado. Como você sabe esse nome? Ele pergunta se afastando.
Você chamou por ela, ela explica gentilmente, quando você estava queimando de febre. A expressão de Vicente endurece num instante, como se uma porta tivesse batido fechada entre eles. A Laura está morta, ele diz secamente. Fernanda faz uma careta internamente. Ela não devia ter perguntado. Eu sinto muito, ela sussurra. Eu não queria. Não é sua culpa. Ele luta para ficar de pé. Eu preciso de ar. Espera, Vicente. Os dedos de Fernanda roçam o pulso dele. Por um momento, ele olha de volta para ela, e Fernanda vislumbra a dor selvagem sob o exterior composto. Então, ele se foi, se movendo devagar, mas propositalmente em direção à beira da mata. No dia seguinte, Fernanda se pega observando os músculos nas costas de Vicente enquanto ele corta lenha. O jeito que o suor traça os contornos dos ombros, desaparecendo debaixo da camisa esfarrapada. Algo mudou. Uma barreira quebrada. Agora cada olhar carrega peso. Cada toque acidental demora uma batida cardíaca além do necessário. Quando ele se endireita, narinas se alargando, um ronronar baixo retumba no peito. E quando Fernanda se lembra que ele é parte lobo, as bochechas coram com calor que não tem nada a ver com o sol tropical. À noite eles deitam meros centímetros separados. Perto o suficiente que Fernanda consegue sentir o calor irradiando do corpo dele. Você tá inquieta hoje à noite, Vicente murmura na escuridão. Só pensando, ela responde, grata que ele não pode ver o rubor. Sobre como as mãos dele se sentiriam na minha pele, ela pensa. Sobre o gosto da sua boca. Sobre se você seria gentil ou feroz. Ou ambos. Casa, ela diz. Tem uma batida de silêncio. Então, você sente falta dele? Vicente pergunta quietamente. Quem? Fernanda franze a testa. Seu noivo. A palavra soa estranha agora, distante como outra vida. Ele não é mais meu noivo, ela corrige. Você tem certeza disso? Tem algo no tom de Vicente. Uma neutralidade cuidadosa que não mascara completamente a tensão por baixo. Fernanda se vira de lado para encarar ele. Eu peguei ele me traindo, ela diz. Acabou. Mas você não contou para ele isso, Vicente persiste. Você só fugiu. A observação chega desconfortavelmente perto da verdade. De dia, eles orbitam numa dança lenta e deliberada. Quando Fernanda sai da lagoa, o olhar de Vicente trilha cada gota de água descendo pelo corpo. Os toques casuais dele, uma palma na parte de baixo das costas, os nós dos dedos roçando os dela sobre um jarro de água improvisado, faíscam ao longo da pele. Ao anoitecer, ele se ajoelha atrás dela para ensinar tecelagem de folha de coqueiro. O peito uma fornalha contra a coluna, respiração acariciando a nuca. Desse jeito, ele murmura, a voz baixa perto do ouvido enquanto guia os dedos dela. Fernanda mal consegue focar na tecelagem. Tudo que ela sente é o calor sólido dele, a aspereza leve das mãos calejadas sobre as dela, o jeito que a respiração mexe mechas de cabelo na têmpora. Ela involuntariamente se inclina para trás contra ele. Ela sente a inspiração brusca, o aperto momentâneo dos braços ao redor dela. Você aprende rápido, ele diz, mas não se afasta. Ela vira a cabeça levemente, trazendo os rostos perto o suficiente que ela consegue ver os reflexos dourados nos olhos. Por um momento sem fôlego, ela acha que ele pode fechar a distância entre eles. A gente devia dormir um pouco, ele diz. Começo cedo amanhã. E então, uma noite, Fernanda acorda com o som de movimento inquieto. Vicente anda de um lado para o outro na entrada do abrigo, a estrutura poderosa silhuetada contra o luar. O que aconteceu? Tem algo errado? Ela pergunta. Ele congela com o som, de costas para ela, ombros rígidos. Volta a dormir, Fernanda. Em vez disso, ela se levanta, puxada para ele por algum instinto mais profundo que pensamento. Conforme ela se aproxima, ela vê as mãos dele cerradas em punhos. Vicente. As narinas dele se alargam enquanto ele inspira profundamente, olhos fechando por um momento como se em dor.
Quando eles abrem de novo, se fixam nela com intensidade predatória. Eu consigo sentir seu cheiro, Fernanda. Ele diz, a voz áspera como cascalho. Toda emoção, toda mudança no seu corpo. Toda vez que seu pulso acelera quando eu tô perto. A compreensão chega, clareando tudo, calor inundando as bochechas dela. Você quer dizer que consegue sentir o cheiro da minha atração por você? A sua chama a minha. Ele admite, dando um passo mais perto apesar do aviso anterior. Tá me deixando louco há semanas. A confissão manda um arrepio descendo a coluna dela. Desejo se acumulando baixo na barriga. Como eu cheiro agora? Ela pergunta, de repente sem fôlego. Vicente se move com velocidade surpreendente, de repente bem na frente dela. Ele abaixa o rosto para a curva onde o pescoço encontra o ombro, inalando profundamente. Como calor, ele murmura, a palavra em si uma carícia. E desejo. O nariz dele traça um caminho subindo a garganta, fazendo ela tremer. Você é como uma chama na escuridão. Eu não consigo parar de respirar você. As mãos dele sobem para enquadrar o rosto, polegares acariciando as maçãs do rosto com gentileza surpreendente. Quando você tá perto, ele continua, a boca pairando logo acima da dela. O lobo quer reivindicar, fazer você cheirar como minha, para todo predador saber que você tá protegida. Não tem outros predadores aqui, ela lembra, as mãos subindo para descansar contra o peito dele. Um som retumba do peito, metade risada, metade rosnado. Eu sou a coisa mais perigosa nessa ilha, Fernanda. Não pra mim, ela rebate, ousada agora com a evidência do desejo dele tão claramente escrita em cada linha tensa do corpo. Os polegares dele traçam o lábio inferior, olhos seguindo o movimento com foco faminto. Eu não sou livre, Fernanda, ele avisa, mesmo enquanto o corpo pressiona mais perto, prendendo ela contra a parede do abrigo. Eu tô sendo caçado. Eu fiz coisas. Eu não me importo. Ela o corta, as mãos deslizando para segurar o rosto dele. Eu sei quem você é, Vicente. Eu te vi no seu pior e no seu melhor. Você salvou minha vida. Isso não me faz bom. Você é a única pessoa nesse mundo em quem eu confio completamente. Ela insiste, significando cada palavra. Algo quebra na expressão dele. A última barreira de resistência desmoronando. O primeiro beijo deles não é gentil, os lábios provando profundamente enquanto as mãos percorrem o corpo dela com necessidade urgente. Fernanda encontra a fome dele com a própria. Semanas de desejo negado, explodindo num confronto desesperado de lábios e mãos em busca. Vicente a ergue sem esforço, as pernas dela envolvendo a cintura enquanto ele a pressiona mais firmemente. Você tem certeza? Ele pergunta, um lampejo possessivo nos olhos. Em resposta, Fernanda o beija de novo, derramando cada gota de desejo e certeza no contato. O calor entre eles aumenta. Cada toque uma descoberta. Roupa cai. Apenas o poder pesado dos olhos escurecidos de Vicente permanecendo. Você é linda. Ele suspira, alcançando ela com mãos reverentes. Eles afundam na areia juntos. Um emaranhado de membros e toques urgentes. A aurora os encontra ainda entrelaçados. Os primeiros raios dourados de luz solar aquecendo a pele. Fernanda acorda com a sensação dos dedos de Vicente traçando a curva da bochecha. Bom dia, ela murmura, se espreguiçando preguiçosamente contra ele. Ele sorri contra os lábios dela. E Fernanda se perde na sensação, maravilhada com como algo tão bom poderia emergir do desastre. Como estar encalhada poderia levar a ser encontrada do jeito mais inesperado. É quando ela vê por cima do ombro dele um brilho de metal no horizonte. Inconfundível dessa vez. Vicente! Ela ofega se afastando. Tem um barco. Ele se vira, seguindo o olhar. A embarcação está distante, mas claramente visível. O contorno distinto contra o céu matinal. A fogueira de sinalização, ele diz, a voz tensa com emoções conflitantes. A gente precisa acender agora. A fogueira de sinalização ruge, fumaça preta rasgando o céu limpo.
Fernanda protege os olhos, o coração saltando conforme o barco distante vira em direção a eles. Eles viram a gente. Ela se vira para Vicente, exultação inundando as veias. Ele fica rígido ao lado dela, olhos estreitados enquanto encara a embarcação se aproximando. A cor drena do rosto, o corpo tensionando como um predador sentindo perigo. Vicente. Fernanda toca o braço dele, preocupada com a mudança súbita. Ele agarra a mão dela, puxando ela para longe do fogo, de volta em direção à linha de árvores. O que tá errado? Fernanda pergunta confusa. Quando eles estão fora de vista entre as árvores, Vicente solta a mão dela. Aquele não é um barco de resgate, ele diz. É minha alcateia. Sua alcateia? O coração de Fernanda afunda. Você tem certeza? Mesmo dessa distância, eu consigo sentir o cheiro deles. A mandíbula aperta. Se eles me acharem aqui, vão me forçar a voltar. Talvez isso não seja tão ruim. Fernanda alcança ele. Se eu posso encarar o Rodrigo, com certeza você pode. Você não entende. Vicente passa a mão pelo cabelo. Tem mais coisa do que eu te contei. Então me conta agora. O olhar de Vicente encontra o dela, honesto com dor e algo como vergonha. Meu nome verdadeiro é Vicente Torres. Torres Holdings. Aquele Torres? Ela acena gravemente. CEO e acionista majoritário. Ou eu era até o ano passado. Fernanda luta para processar isso. Vicente Torres, o bilionário que desapareceu em meio a alegações de fraude financeira. Você é um fugitivo, ela percebe em voz alta. Sim. O barco está chegando mais perto. Eles não têm muito tempo. Explica, Fernanda exige, cruzando os braços. Quando meu pai morreu, eu herdei uma empresa construída em corrupção. Vicente diz, as palavras jorrando na urgência de fazer ela entender. Atalhos ilegais, violações ambientais, tudo enterrado em empresas de fachada e contas offshore. E você sabia disso? Não, até depois que eu assumi. A amargura torce os traços. Meu pai me manteve no escuro. Quando eu descobri a verdade, comecei secretamente a juntar evidências, planejando limpar a casa sem destruir a empresa. O que aconteceu? A Laura aconteceu. A voz dele suaviza no nome. Ela era a advogada ambiental que eu contratei para ajudar a conduzir o processo de reparação. A gente se apaixonou. As peças começam a se encaixar. A mulher que você chamou quando estava febril. Sim, a gente ia expor tudo junto. Reconstruir a Torres Holdings como uma empresa séria, responsável, melhor. Ele faz uma pausa. Aí eu tomei uma decisão que custou tudo para ela. O motor do barco distante fica mais alto. Vicente olha em direção à praia. Depois continua falando mais rápido agora. O conselho descobriu o que a gente estava planejando. Eles vieram para mim com um ultimato. Largar a investigação, ou eles iam soltar informação sobre a alcateia. Expor nossa existência para o mundo. Você escolheu proteger sua alcateia, Fernanda adivinha. Eu escolhi errado. A voz carregada de culpa. Eu falei para Laura que a gente precisava recuar, achar outro jeito. Ela não concordou. Os olhos dele fecham brevemente, a memória claramente agonizante. 2 dias depois, o carro dela caiu de um penhasco. Falha nos freios, eles disseram. A polícia não achou nada suspeito. Mas você sabia, Fernanda sussurra horrorizada. Eu sabia quem eram os responsáveis. Membros do meu próprio conselho dispostos a matar para manter os seus segredos obscuros seguros. Raiva pisca nos olhos, brevemente virando eles completamente dourados. Na mesma noite, eles me incriminaram pelos crimes exatos que eu estava tentando expor. De manhã, agentes federais estavam na minha porta com um mandado. Então você fugiu? Sim. Os ombros dele caem levemente. Meu conselho da alcateia me ordenou a me entregar, enfrentar o julgamento. Disseram que a gente não podia arriscar exposição, eu recusei. Por isso que eles estão te caçando, Fernanda percebe. Não só as autoridades, mas sua própria alcateia. Vicente acena gravemente. Nos olhos deles,
Eu coloquei todo mundo em perigo ao permanecer livre. Um metamorfo fugitivo atrai atenção demais. E a Laura? Conseguiu limpar seu nome? Todas as evidências sumiram. Gritos vêm da praia. Vozes chamando, procurando. Fernanda! Vicente pega as mãos dela, a expressão desesperada. Eu não posso voltar. Não para uma alcateia que sacrificaria a justiça por segurança. E quanto a limpar seu nome? Ela pergunta. Terminar o que você e a Laura começaram? Todas as evidências sumiram. Mais gritos da praia. Mais perto agora. Conta para eles que eu morri, Vicente diz, as palavras saindo apressadas e desesperadas. Você quer que eu minta? Fernanda sussurra. É o único jeito. Mas não quero me separar de você, ela protesta. Depois de tudo... Fernanda, minha vida acabou muito antes de eu vir para essa ilha, Vicente diz. O que aconteceu com a Laura foi minha culpa. Eu não mereço simplesmente recomeçar. Mas você merece. Eu mereço isso. Ele a corta, gesticulando para a ilha selvagem ao redor deles. Só sobrevivência. A resignação na voz dele parte o coração de Fernanda. É melhor assim, para todo mundo. A mão dele se move para descansar no estômago dela. Especialmente para você e para o bebê. Aqueles homens mataram a Laura sem hesitação. Eles não iam poupar você. Eu não posso simplesmente te deixar aqui. Fernanda protesta, a voz quebrando. E quanto ao seu futuro? Vicente dá uma risada pequena e sem humor. Eu sou um metamorfo fugitivo com inimigos tanto no mundo humano quanto da alcateia. Não existe futuro para mim lá fora. Ele olha em direção à praia onde vozes ficam mais perto. Eu vou me esconder mais fundo na mata, mascarar meu cheiro. Mas eu preciso da sua ajuda, Fernanda. A escolha impossível paira diante dela. Deixar o homem que ela ama para trás ou arriscar o bem-estar da criança numa luta que eles não podem vencer. Eu não aguento a ideia de nunca mais te ver. Ela sussurra, a mão cobrindo a dele onde descansa no estômago. É melhor assim. Você volta para o seu mundo, constrói uma vida para o seu filho. Ele olha ao redor para a mata selvagem. Esse é meu lar agora, minha penitência. Vicente, me promete que não vai olhar para trás. Ele interrompe, os olhos intensos. Não desperdiça sua vida pensando em mim. Passos se aproximam pelo mato. Eles estão quase sem tempo. Tá bom, Fernanda concorda, lágrimas derramando pelas bochechas, embora a promessa pareça ácido na língua. Eu vou. Alívio inunda a expressão de Vicente. Ele a puxa para perto, o beijo desesperado e terno de uma vez, uma despedida sem promessa de reencontro. Obrigado. Ele sussurra contra os lábios. Por fazer essas últimas semanas valerem a pena viver. Antes que ela possa responder, ele se foi, desaparecendo na mata densa com velocidade e silêncios sobrenaturais. Fernanda limpa as lágrimas, forçando a expressão para uma de alívio e exaustão enquanto ela caminha de volta em direção à praia. A encenação da vida dela está prestes a começar. 3 homens emergem na beira das árvores. Altos e de olhos afiados, a presença deles inconfundivelmente predatória. É a escolha certa, a única escolha para o filho dela. Mas quando o barco se afasta da ilha, levando ela de volta para a civilização enquanto deixa o coração para trás, Fernanda nunca mais se sentiu à deriva. Eles escaneiam o rosto dela procurando rachaduras, mas encontram apenas luto. Ela mantém o olhar firme e quieto, enquanto dentro algo se estilhaça. Parece lamentar um homem que não está morto. Uma despedida que ela não pode desfazer. Me acha, ela pensa desesperadamente, esperando de alguma forma que ele possa sentir os pensamentos através da distância crescente. Me acha de novo. 2 anos depois, Fernanda balança gentilmente numa cadeira de segunda mão, a filha aninhada contra o peito. A chuva bate suavemente na janela do apartamento, um fundo relaxante pro acalanto que ela murmura. A bebê tem 15 meses, olhos castanho esverdeados de Rodrigo e cabelo escuro, mas o espírito feroz e pequeno
pertence inteiramente a outra pessoa. Pronto. Ela sussurra quando os cílios da filha se acomodam nas bochechas. Cuidadosamente, Fernanda se levanta e a deita no berço, alisando a mão sobre os cachos selvagens. Voltar tinha sido mais difícil que o esperado. A tempestade de Mídia, hóspede de resort, sobrevive meses em ilha deserta. Durou semanas. Repórteres pressionaram por detalhes que ela não podia dar. A história dela se manteve. Mas o escrutínio a desgastou. Rodrigo apareceu no hospital. Todos sorrisos para as câmeras. Fora de cena, a máscara caiu. Você não pode manter essa gravidez de verdade. Ele sibilou, olhos na barriga. Pensa no seu corpo, na sua carreira. Pensa em mim. Eu não tô pronto para ser pai. Fernanda riu genuinamente. Depois do que ela tinha sobrevivido, o egoísmo dele parecia uma piada. Não existe mais nós, Rodrigo, ela disse. E esse bebê não é seu de nenhum jeito que importa. O rosto dele se contorceu. Você me traiu. Com quem? Na ilha? Ela não se deu ao trabalho de explicar. Biologicamente, o bebê era dele. Mas Vicente tinha sido quem protegeu, amou, lutou pelos dois. Tchau, Rodrigo. Não entra mais em contato. Ele não entrou. Além de assinar a renúncia dos direitos parentais. Um ato final planejado como punição, mas que Fernanda aceitou como presente. Ela checa o monitor, depois volta para a sala. Depois de terminar a faculdade, encontrou emprego ensinando natação numa escola particular. O horário se adequa às necessidades da Laura. A moradia é modesta, mas suficiente para as duas. É uma vida boa, quieta, estável. Só tarde da noite ela se permite lembrar. Olhos dourados, mãos gentis. Uma voz que uma vez falou com a alma dela em duas línguas. Homem e lobo. Ela nunca contou para ninguém a verdade. Não sobre o lobo, não sobre Vicente. Uma batida afiada na porta a assusta. Ela olha para o relógio. 00:30. Outra batida, mais urgente. Ela espia pelo olho mágico e o coração para. Com mãos tremendo, ela abre a porta o suficiente para confirmar o que mal ousa esperar. Ele está mais magro. O cabelo mais cheio. Mas é ele. Castanho quente com reflexos de ouro. Exatamente os mesmos. Vicente? Ela suspira. Oi. A voz racha algo aberto dentro dela. Lágrimas embaçam a visão. Emoções batendo sobre ela. Alegria, fúria, descrença. Você tá vivo, ela diz, punhos cerrados para evitar alcançar ele. Como você me achou? Um fantasma de sorriso. Eu te falei uma vez que consigo te achar em qualquer lugar. Mas você disse... Ela para, lembrando da despedida. O que aconteceu? Por que você tá aqui? Eu me entreguei. O quê? 6 meses depois que você saiu, eu sinalizei para um navio. Voltei de boa vontade para enfrentar as acusações. O sorriso é triste. Acontece que alguém estava construindo um caso contra o conselho. Eles precisavam do meu testemunho. Mas as evidências, a maior parte tinha sumido. Mas a Laura tinha backups, mais esperta que qualquer um de nós sabia. Então você tá livre? Completamente? Ele acena. Desde 3 semanas atrás. Os verdadeiros criminosos estão atrás das grades. Meu nome foi limpo. Por que agora? Ela pergunta com olhos arregalados. A verdadeira pergunta por trás das palavras pendendo sem ser dita. Ele chega mais perto. Porque eu menti pra você, Fernanda. Quando eu disse que minha vida tinha acabado. Quando eu disse pra me esquecer. Outro passo. Agora eu tô aqui pra te contar a verdade. Eu nunca parei de pensar em você. Nem por um único dia. Ele está perto agora. Perto o suficiente pra ela respirar ele. E agora? Ela sussurra. Agora eu tô aqui. A voz abaixa. Eu nunca parei de pensar em você. Se você seguiu em frente, eu vou entender. Mas eu tinha que ver você. Tinha que saber se existe uma chance. Um choro do monitor do bebê corta o silêncio. Vicente enrijece. O olhar dele muda em direção ao som.
Depois, quietamente. O bebê. Fernanda acena. Minha filha. Eu devia... Ele recua. Claro. Ela retorna momentos depois, a filha nos braços. Vicente não se moveu. Ele encara a criança, admiração e incerteza batalhando na expressão. Essa é a Laura, Fernanda diz, inclinando o bebê em direção a ele. Para homenagear alguém importante para você, Fernanda diz. Pro que a gente compartilhou. Emoção ondula através dele, simples e visível. Laura, ele sussurra. Laura, Fernanda repete gentilmente. Esse é o Vicente. Ele esperou muito, muito tempo para te conhecer. Ele estende a mão, pausa, depois olha para Fernanda. Ela acena gentilmente. Ele toca a mão da Laura. Os dedos dela se enrolam ao redor do dele. Ela é maravilhosa, ele diz, a voz sufocada. Igual a mãe. As lágrimas de Fernanda derramam. Eu nunca pensei que te veria de novo. Eu sei. Ele limpa uma lágrima da bochecha dela. Eu pensei que ficar longe era certo. E agora eu acho que a gente já sofreu o suficiente. Ele segura o rosto dela. Se você me aceitar, se você quiser, eu quero fazer parte. Das vidas de vocês duas. Fernanda se inclina para frente, cuidadosa com a criança entre eles, e o beija. Suave, certa. Um começo. Você tá aqui agora, ela diz. É isso que importa. Lá fora, a chuva cai constante. Dentro, 3 vidas começam o trabalho quieto de se tornarem uma. Fernanda acorda com um cheiro de café. Luz do sol filtra através das cortinas finas do apartamento, pintando listras douradas no chão de madeira desgastado. Por um momento, ela pensa que sonhou tudo. Então ouve vozes baixas vindo da sala. Ela se levanta, seguindo o som. Vicente está sentado no chão com Laura no colo, mostrando algo no celular. A filha dela dá risadinhas, batendo palmas nas mãos rechonchudas. Olha só, ele diz suavemente, deslizando a tela. Esse é um lobo-guará de verdade. Vê as pernas compridas? Laura solta um gritinho de alegria. Vicente levanta o olhar quando Fernanda entra, um sorriso transformando o rosto inteiro. Bom dia. Espero que não me importo de... Ele gesticula vagamente para o café na mesinha. Você sabe onde fica tudo, Fernanda diz, se sentando ao lado deles no chão. A familiaridade das palavras a atinge um segundo depois. Como se ele pertencesse. Como se sempre tivesse pertencido. Laura se estica em direção a ela, e Fernanda a puxa para o colo. A menina imediatamente alcança Vicente de novo, fazendo ambos rirem. Ela gosta de você, Fernanda observa. O sentimento é mútuo. Os olhos dele suavizam observando Laura. Ela tem seu sorriso. E a teimosia de outra pessoa, Fernanda adiciona com significado. Vicente ri, o som rico e genuíno. É a primeira vez que ela o ouve rir assim, sem peso, sem sombras. Sobre isso, ele diz, a voz ficando séria. Tem coisas que a gente precisa conversar. Sobre mim. Sobre o que eu sou. Como isso pode afetar vocês duas. Fernanda coloca Laura no cercadinho com os brinquedos. Depois retorna para o sofá. Vicente se junta a ela, mantendo distância respeitosa. A alcateia, ele começa. Eles vão querer conhecer você, conhecer a Laura. Tem protocolos. Regras sobre humanos saberem da nossa existência. Eu já sei, Fernanda aponta. Sim, e isso complica as coisas. Ele passa a mão pelo cabelo, um gesto que ela reconhece como nervosismo. Normalmente, humanos que descobrem sobre nós têm que ser monitorados, para garantir que não vão expor a gente. O estômago dela se aperta. Eles vão me fazer algo? Não. Vicente diz rapidamente, pegando a mão dela. Não enquanto eu tiver algo a dizer. Mas vai significar reuniões, avaliações. Eles vão querer garantias. E a Laura? Ela é humana, ele diz gentilmente. O gene metamorfo só passa se ambos os pais forem metamorfos.
Mas a alcateia ainda vai vê-la como uma conexão comigo. Pode ser protetor, pode ser sufocante. Fernanda processa isso. E se eu disser que não quero isso? Não quero eles nas nossas vidas? Vicente a estuda por um longo momento. Então a gente acha um jeito. Eu não voltei para te dar uma vida que você não quer, Fernanda. Eu voltei para te dar escolha. Escolha? De como isso funciona? Se funciona. Ele aperta a mão dela. Eu passei 2 anos aprendendo a viver sem você. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Mas eu aprendi. Se você decidir que não quer esse tipo de complicação, eu vou respeitar isso. Você iria embora de novo? A voz dela sai menor do que pretendia. Não completamente. Nunca completamente. Os olhos dourados se prendem nos dela. Mas eu não vou te pressionar a entrar num mundo que você não pediu. Laura grita do cercadinho, jogando um bloco de brinquedo. Vicente se levanta automaticamente, pegando e devolvendo para ela. A menina ri, imediatamente jogando de novo. Observando eles juntos, algo se acomoda no peito de Fernanda. Uma decisão tomando forma. Eu quero saber, ela diz quando ele retorna. Tudo, sobre sua vida, sobre a alcateia, sobre o que significa ser quem você é. Tem certeza? Eu sobrevivi 2 meses numa ilha deserta com você, Vicente. Peguei você transformando de lobo para humano. Achei que estava cuidando você do veneno da cobra. Ela sorri. Acho que consigo lidar com sua família estranha. Ele ri de novo, e o som enche o apartamento pequeno com calor. Além do mais, Fernanda continua ficando séria. Laura merece conhecer todas as partes de você, mesmo as partes que uivam para a lua. Tecnicamente, a gente não uiva para a lua. Vicente corrige com um sorriso. Esse é um mito. Ah, sim? E o que vocês uivam? Comunicação. Território. Às vezes só porque parece bom. Ela balança a cabeça, divertida. Definitivamente preciso conhecer sua família. 3 semanas depois, Fernanda se encontra dirigindo pela zona rural de São Paulo. Vicente no banco do passageiro, Laura presa na cadeirinha atrás, murmurando para si mesma. Eles sabem que a gente tá a caminho? Ela pergunta pela 3ª vez. Sim. Vicente coloca a mão no joelho dela, firme e tranquilizador. E eles sabem que você sabe. E sobre a Laura. E eles estão ok com isso? Eles vão se adaptar. O tom dele não deixa espaço para argumento. Eu não pedi permissão, Fernanda. Eu informei. Ela vira numa estrada de cascalho, seguindo cada vez mais fundo na floresta. E se eles não gostarem de mim? Impossível. Vicente. Ele se vira para encarar ela diretamente. Você salvou minha vida. Me deu um motivo para voltar. Qualquer um que não vê o valor nisso não vale a opinião. A estrada termina num amplo espaço de terra batida. Várias casas pontilham a clareira, variando de chalés pequenos a uma casa principal impressionante. Pessoas emergem quando eles estacionam. 5, 6, 10, mais. Isso é toda a alcateia? Fernanda sussurra. Não, só o conselho e as famílias mais próximas. Talvez umas 20 pessoas. 20 pessoas que podem se transformar em lobos. 20 predadores observando ela sair do carro. Vicente desafivela Laura primeiro, erguendo ela nos braços antes de estender a mão para Fernanda. Ela pega, grata pela âncora. Um homem mais velho se adianta. Cabelo grisalho, postura reta, olhos afiados exatamente como os de Vicente. Tio Marcos, Vicente acena. Vicente. O homem estuda Fernanda, depois Laura. Então essas são as 2 que causaram todo esse alvoroço. Fernanda, Laura, esse é meu tio. Ele assumiu como alfa quando eu saí. Temporariamente. Marcos corrige. Até você estar pronto para retomar o cargo. Não vou retomar. Vicente diz firmemente. A gente já conversou sobre isso. Tensão crepita no ar. Fernanda pode sentir outros se aproximando, curiosos, mas cautelosos. Uma mulher na casa dos 50 rompe a multidão. Chega de política, ela anuncia.
Deixa a pobre moça respirar. Ela sorri para Fernanda, genuíno e caloroso. Eu sou Beatriz, tia do Vicente, já que ele esqueceu os modos. Prazer, Fernanda consegue dizer. Beatriz já está fazendo cócegas no queixo de Laura, que ri encantada. E olha só essa belezinha. Ela tem os olhos da mãe. Posso pegar? Fernanda olha para Vicente, que acena quase imperceptivelmente. Ela passa a Laura, observando nervosa enquanto Beatriz a balança com facilidade praticada. Vem, vem, Beatriz diz, guiando Fernanda em direção à casa principal. Vocês devem estar morrendo de fome depois da viagem. E eu quero ouvir tudo sobre como você domou o nosso Vicente. Eu não domei ninguém, Fernanda protesta. Beatriz ri. Querida, o homem passou 2 anos como eremita recusando qualquer tipo de contato. Agora olha para ele. Fernanda olha para trás. Vicente está cercado por membros da alcateia, mas os olhos dele estão fixos nela, observando, garantindo que ela está bem. Quando os olhares se encontram, ele sorri, pequeno, privado, só para ela. Ela retribui o sorriso, a tensão nos ombros relaxando um pouco. Talvez isso possa funcionar. O jantar é barulhento e caótico. 20 pessoas ao redor de uma mesa gigantesca de madeira. Conversa se sobrepondo, risos ecoando pela sala enorme. Fernanda se senta ao lado de Vicente, Laura no cadeirão entre eles. A menina está fascinada pela atividade, a cabeça girando para acompanhar cada novo som. Então você realmente não sabia? Uma mulher jovem pergunta do outro lado da mesa. Sobre ele ser metamorfo? Não até ele transformar na minha frente, Fernanda confirma. E você não saiu correndo gritando? Eu pensei nisso, Fernanda admite. Mas ele estava morrendo por causa do veneno de cobra na época. Não consegui deixá-lo. Risos explodem ao redor da mesa. Ela tem coragem, alguém murmura. Ou insanidade, outro adiciona, mas com tom amigável. Marcos bate o copo, chamando atenção. Acho que devemos lidar com a situação diretamente. O silêncio cai. Fernanda, ele se dirige a ela formalmente. Você entende a gravidade do que sabe? O risco que sua consciência representa para nossa comunidade? Vicente tensiona ao lado dela, mas Fernanda coloca a mão no braço dele. Ela pode lidar com isso. Eu entendo, ela diz com calma. E eu nunca revelaria sua existência. Não por ameaça ou obrigação, mas porque eu não colocaria Vicente ou qualquer um conectado a ele em perigo. Palavras bonitas, mas humanos quebram promessas. Alguns quebram, Fernanda concorda. Mas eu passei 2 meses dependendo do Vicente para sobreviver. Ele confiou em mim com a vida dele. Eu não vou trair isso. Marcos a estuda. E a criança? Conforme ela cresce, fará perguntas? Eu vou lidar com isso quando chegar, Fernanda diz. Do mesmo jeito que pais lidam com qualquer assunto delicado, com cuidado e idade apropriada. Não é suficiente. Tio Marcos. A voz de Vicente corta, fria e afiada. Você já deixou sua posição clara. Fernanda respondeu. Ou você aceita ou não aceita, mas não vai interrogar ela na mesa de jantar. Silêncio tenso. Então Beatriz ri. Ele tem razão, Marcos. Você tá sendo rude. A moça veio aqui de boa fé. Para de tentar assustá-la. Não tô tentando assustar. Marcos resmunga. Só estou sendo cauteloso. Cauteloso é uma coisa, hostil é outra. Beatriz se vira para Fernanda. Ignora ele. Ele late mais que morde. Literalmente. Alguém murmura, provocando mais risos. A tensão quebra. Conversas retomam. Vicente se inclina, os lábios perto do ouvido de Fernanda. Você foi incrível. Ele ainda não confia em mim. Ele vai. Marcos só precisa de tempo para aceitar mudanças. Mas você se manteve firme. Mostrou força. Orgulho aquece a voz. A alcateia respeita isso. Depois do jantar, Beatriz insiste em mostrar a alcateia. Ela leva Fernanda e Laura pelas instalações, enquanto Vicente fica para trás com Marcos e o conselho. Política,
Beatriz explica, balançando a mão desdenhosamente. Chato, mas é necessário. Elas caminham pelos terrenos, Laura agora cochilando no ombro de Beatriz. Posso te perguntar algo? Fernanda diz. Claro, querida. O que aconteceu com Vicente? Quero dizer, além do que ele me contou, como ele ficou tão perdido? Beatriz suspira, olhando para as árvores. A Laura. A primeira Laura. Ela era tudo para ele. Ele me contou que ela morreu. Ela morreu porque ele tentou fazer a coisa certa. E quando não deu certo, quando ela foi tirada dele... Beatriz faz uma pausa. Algo nele quebrou. Ele se culpou. Ainda se culpa, eu acho. Ele disse que não merecia recomeçar. Besteira. Beatriz solta. Mais besteira que ele acredita. Por isso é tão significativo ele ter voltado, ter te procurado. Ela olha para Fernanda diretamente. Você o trouxe de volta para a vida. A alcateia inteira te deve por isso. Eu não fiz nada especial. Você o amou. Simples e direto, ela disse, quando ele não achava que merecia. Isso foi tudo. Elas retornam para a casa principal para encontrar Vicente saindo, expressão tensa. Tudo bem? Fernanda pergunta. Sim, só política. Ele pega a Laura cuidadosamente de Beatriz, a menina se aconchegando contra o peito dele sem acordar. Podemos ir? Claro. Eles se despedem, prometem retornar. Marcos permanece distante, mas educado. Beatriz abraça Fernanda com calor. Você é bem-vinda sempre, ela sussurra. Não esqueça disso. A viagem de volta é quieta. Laura dorme no banco de trás. Vicente olha pela janela, claramente processando. Quer falar sobre? Fernanda finalmente pergunta. Eles querem que eu volte, ele diz. Como alfa, dizem que a alcateia precisa de liderança forte, que Marcos está envelhecendo. O que você quer? Eu não sei. Frustração vaza na voz. Aquela vida quase me matou. Quase matou a Laura. Como eu posso voltar para isso? Talvez não tenha que ser do mesmo jeito, Fernanda sugere. Você é diferente agora. A alcateia é diferente. Talvez a liderança possa ser diferente também. Ele considera isso. E você? Seria muito pedir? Vida de companheira de alfa? Calma aí. Nós não falamos sobre... Quero dizer, isso é muito rápido pra... Desculpa. Vicente esfrega o rosto. Você tá certa. Eu só... A alcateia pensa em termos de longo prazo. Compromisso permanente. Esqueci que humanos se movem mais devagar. Não é isso, Fernanda diz rapidamente. Não é sobre velocidade. É sobre... Eu preciso saber o que você quer, Vicente. Não o que a alcateia quer. Não o que você acha que deveria querer. O que você realmente quer. Silêncio estica entre eles. Você... Ele finalmente diz, tão baixo que ela quase não ouve. E Laura. E talvez um jeito de honrar o que a Laura original lutou para fazer. Justiça, significado, propósito. Então acha um jeito de ter isso, Fernanda diz. Alfa ou não, São Paulo ou aqui. Acha um jeito de construir a vida que você quer. E se eu quiser você nela? O coração dela acelera. Então acho que a gente precisa de mais algumas conversas. Sobre o que isso parece, como funciona. Porque eu tenho uma filha para pensar, Vicente. Eu não posso só mergulhar de cabeça. Eu sei. E eu não vou apressar você. Ele pega a mão dela, entrelaçando os dedos. Mas eu quero que você saiba. Eu estou dentro, completamente. Por quanto tempo você me deixar ficar? Fernanda aperta a mão dele de volta, emoção apertando a garganta. Ótimo. Ela sussurra, porque eu também tô. 6 meses passam em turbilhão. Vicente encontra apartamento no mesmo prédio de Fernanda, 2 andares acima. Perto o suficiente para visitas diárias, mas mantendo espaço apropriado. Ele retoma trabalho com a Torres Holdings, mas de jeito diferente. Implementando as reformas que ele e Laura original planejaram. Limpando corrupção, construindo algo limpo. Ele divide tempo entre São Paulo e o território da alcateia,
gerenciando as questões políticas com paciência que Fernanda admira. E toda noite que ele está na cidade, ele janta com elas. Laura aprende a caminhar. As primeiras palavras dela são mamãe e Vivi, a versão dela de Vicente que faz ele derreter toda vez. Eles vão devagar, jantares, parques, zoológico, construindo a base. Eu te amo, Vicente diz uma noite depois de colocar Laura para dormir. Eles estão no sofá, a cabeça de Fernanda no ombro dele, TV tocando baixo no fundo. O coração dela pula. Ele não tinha dito antes, não diretamente. Eu sei que é cedo, ele continua, e eu não espero que você diga de volta, mas eu precisava que você soubesse. Eu te amo. Eu amo a Laura. Eu amo a vida que a gente está construindo. Fernanda se senta, virando para encarar ele. Eu também te amo, ela diz. Eu acho que te amo desde a ilha, quando você me salvou da areia movediça. Ou talvez quando você me ensinou a pescar. Ou quando você apareceu na minha porta depois de 2 anos. Ela ri, lágrimas picando os olhos. Eu não sei quando exatamente, mas eu sei que é forte e grita dentro de mim. E eu sei que quero isso. Você. Nós. Ele a beija. Gentil. Profundo. Promessa e começo entrelaçados. Quando eles se separam, Fernanda descansa a testa contra a dele. Então o que a gente faz agora? Ela sussurra. Agora, Vicente diz, sorriso curvando os lábios. A gente vive. A gente cresce. A gente constrói algo bonito das cinzas. Parece bom. Parece perfeito. E lá, no apartamento pequeno com a filha deles dormindo no quarto ao lado, eles começam o próximo capítulo. Juntos. Finalmente e completamente juntos. Fim. Obrigada por acompanhar nossa história. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e comentário. Isso realmente ajuda.